Na primeira carta de Gênesis, meus irmãos, capítulo 6, do 9 ao 10, só isso. Todo mundo achou? Amém. Essas são a geração de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até aqui, meus irmãos. É só esses 3 versículos. Meus irmãos, a Bíblia, ela poderia pôr outras palavras, mas ela insistiu de colocar que Noé era um homem justo, um homem íntegro. Ela poderia colocar alguma outra palavra, mas esse versículo, quando eu estava meditando nele, busquei, e fui ter na casa de um irmão para mim pensar em alguma coisa para mim trazer para os jovens. Pensamos em algum outros versículos, mas esse versículo ele mexeu comigo. Porque a Bíblia, ela está aqui falando. A Bíblia muito bem poderia ter usado outras palavras, mas a Bíblia insistiu colocar já no início, Noé era um homem íntegro. Íntegro, meus irmãos. Quando se põe essa palavra íntegro, era um homem responsável. E todos nós temos que ser íntegro perante ao Senhor. Nós sabemos que nós somos seres humanos, principalmente os jovens. A gente tem que ser íntegro aos nossos pais, porque o conselho do pai, ele vem para nos fortalecer. O pai ou a mãe sempre vai dar conselho para o seu filho, para que ele não venha passar por situações que não venha desfavorecer ele, que não venha sofrer na vida. E sabe o que me chama a atenção? É que quando a palavra de Deus, mesmo estando no meio de uma geração contaminada, ele não se deixou, ele não se permitiu ser corrompido. Meus irmãos, íntegro, mesmo você estando num lugar contaminado, você não pode deixar ser corrompido. Você que está na presença de Deus, você que tem que contaminar aqueles que estão lá fora. Você que já leva o conhecimento da palavra, você tem que contaminar os seus amigos nas escolas. Muitas vezes, você vai estar aqui, muitos vão estar numa praça, jogando um videogame. Ó, a irmã está lá na igreja. A rotina dela é escola, igreja e casa. Mas dá glória a Deus, porque você está no caminho certo. Você está no caminho que são os propósitos de Deus. Você não pode deixar que as pessoas do mundo contaminem a gente, principalmente eu, vocês e os jovens. Porque os jovens são, como eu posso dizer, eles podem ser mais fáceis a contaminar. Às vezes nós pais chamamos nossos filhos para estar na casa do Senhor. Eles falam, hoje eu não queria ir, eu queria estar na casa do meu amigo, porque ele vai jogar uma bola. Prioridade é Deus. Prioridade são as escolhas dos seus pais, porque Ele fala por você. E quando Ele fala por você, você tem que dar ouvido a Ele. Seja um jovem íntegro, seja uma jovem íntegra aos seus pais. Porque isso vão fazer você sofrer menos lá na frente. Porque você
não for um jovem ouvinte aos seus pais, ou nós mesmos, adultos, não for ouvinte à palavra de Deus, você pode ter certeza que nós vai sofrer lá na frente. E não se permitiu ser corrompido, porque ele sabia quem ele era em Deus, e não se deixou ser levado pelo que todo mundo estava vivendo, porque ele sabia qual era a sua identidade em Cristo. Meus irmãos, nós sabemos a nossa identidade em Cristo. Tem pessoas aqui que já têm chamado desde o ventre da sua mãe, principalmente vocês jovens. Tira de exemplo a meu em mim. Desde pequeno já louva o Senhor. O que Deus tem preparado na vida dela? Será que é o louvor? Se for, amém. Mas será que vai ser uma missionária? Será que vai ser uma pastora? Será que vai ser o que seja, meus irmãos? Mas Deus, Ele sempre nos dá uma identidade. E nós não podemos deixar Satanás pôr identidade falsa em vocês, principalmente jovens. Quando vocês receberem uma oportunidade, abraça com as duas mãos. Abraça. Porque quando você receber uma oportunidade, Satanás vai fazer assim, ó, pá. Você não consegue. Ah, se eu for lá no altar, eu vou ter vergonha. Mas lembra, sobe humilde, pede direção ao Espírito Santo, que Ele vai te conduzir da melhor forma para falar, para louvar, para glorificar. Mas não deixe Satanás pôr a identidade falsa em vocês. Principalmente comigo, em nós. Porque nós nasceu de um propósito para um propósito. E a gente tem que descobrir qual é o nosso chamado. E nós vamos descobrir praticando, servindo ao Senhor, estando na casa. Se pediu para louvar, louva. Não chega de qualquer jeito também. A irmã te avisou uma semana antes. Vai lá, treina um hino, ensaia, pede direção a Deus. É para você dar uma saudação, lê um versículo 2, 3 vezes antes, busca a Deus. Para que você chegar aqui no dia, porque Deus também nós não pode fazer de qualquer jeito, meus irmãos. Deus é Deus, nós é nós. Nós precisamos dele, não que ele não precisamos de nós, mas quem sai o maior beneficiado somos nós. Nós, os jovens, as crianças. Então por isso que a gente tem que sempre estar preparado para Deus. Busca. Você vai louvar, ensaia antes. Você vai dar uma saudação, medita antes, para que naquele dia tudo venha a ser perfeito para a honra e para a glória dele. Porque o que nós não podemos deixar, meus irmãos, Satanás põe as setas que você não vai conseguir, que você não é capaz. Todos que estão aqui têm uma oportunidade, basta querer, você tem um chamado. E o pastor, ele está aqui, mas ele está olhando, ele está observando para aqueles que Deus, o Espírito Santo, tocar no coração dele. E nisso o pastor vai conseguir identificar essas pessoas, vai dar oportunidade. Exatamente por esse motivo que ele foi um homem justo. O homem justo, meus irmãos, um jovem justo, uma jovem justa, um adulto justo, não significa que ele não tem pecado. Ele é justo, ele tem pecado. A diferença é que se ele cair, ele levanta, porque na presença do Senhor ele está. A diferença do justo, meus irmãos, que ele vai ser sempre justo nas escolhas dele. Ele não vai passar ninguém para trás. Se você sabe que não é seu, devolve. Se você sabe que aquilo ali vai prejudicar alguém, não faça. Seja justo nas suas escolhas, meu jovem. Porque o que Deus gosta é de pessoas justas, pessoas honestas, pessoas boas de corações. Nós não precisamos ter muito, nós não precisamos
está grande, Deus escolhe os mais pequenos, Deus escolhe aquele mais humilde, aquele que faz tudo conforme o Senhor quer, para a glória e a honra do Senhor. Porque Ele sabe que no dia que você descobrir quem você é em Deus, você nunca mais será o mesmo. Ô glória, quando você descobrir, escuta isso, meus jovens, que quem você é em Deus, nunca mais você vai querer ser aquela pessoa, aquele jovem que não era íntegro aos seus pais, que não dava ouvido aos seus pais. Noé era um homem íntegro, um homem justo. E o que nós precisamos, dar valor enquanto nós tem. Porque o dia de amanhã, ninguém sabe. Daqui 10 minutos nós não sabemos o que vai acontecer. E a gente só lembra, valoriza quando nós acaba perdendo. Porque quando está tudo bem, nós dá risada, está próximo. Mas só que naquele dia, meus irmãos, é tremendo. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu perdi minha mãe e foi de repente. Foi em questão de eu chegar do serviço, conversei com ela de tarde. Falei, mãe, daqui a pouco eu vou vir buscar o fel para passar roupa. E naquele dia, alguma coisa eu senti. Porque eu fui na casa dela umas 4, 5 vezes. E não consegui conversar com ela. Depois daquela noite, depois daquela tarde que eu falei que eu ia buscar o fel. E nesse dia ela acabou se infartando, bem dizer, não consegui nem falar nada. Apenas falei, mãe, daqui a pouco eu vou vir buscar o fel. Então por isso que eu falo, meu jovem, valoriza a presença dos seus pais. Se não seja seus pais que estão cuidando, que seja vó, tia, valoriza. Nós não sabemos o dia de amanhã. E Ele sempre quer o bem de vocês. No dia que você entender a sua identidade, qual o motivo pelo qual Deus te chamou, você vai despertar de uma vez por todas. Por isso que eu falo, meus irmãos, não deixe Satanás ponhar praquinha que você não consegue, que você não vai louvar. Porque se Deus confiou em você, se Deus confiou no seu professor, te deu uma oportunidade para louvar o Senhor, fala, Senhor, é pro Senhor. Eu vou ensaiar, eu vou conseguir. E Satanás fica saturado quando você põe ele de escanteio. Você poderia estar pensando de vários outros jeitos. Meu Deus, eu vou estar adorando ao Senhor da graça. Quantas crianças que estão perdidas, quantos jovens que estão perdidos no vício das drogas. Vocês têm uma família, vocês estão na casa de Deus, vocês estão buscando a Deus. Se Jesus voltar daqui 20 minutos, vocês estão salvos. Por isso que eu falo, meus irmãos. O tempo está passando, nós não podemos deixar de estar fazendo a obra do Senhor, principalmente vocês jovens. Vocês vai ser a geração dos pastores, vocês vai ser, eu também falo como eu, porque eu não sou velho. Eu tenho 25 anos, a diferença é que eu sofri desde pequeno. Graças a Deus, me orei, estou no caminho do Senhor, estou com a minha esposa, estou com meus filhos. Estou adorando o Senhor, estou servindo o Senhor. Mas meu jovem, grava uma coisa na mente. Daqui um dia, o pastor não vai estar aqui, eu não vou estar aqui, os irmãos não vão estar aqui, a geração vai ser de vocês. Vocês vão ser responsáveis de tocar a igreja. Deus vai responsabilizar vocês daqui a pouco. Vai estar de obreiro, de estar de diácono, vai estar fazendo a obra do Senhor, e vocês têm um predileto de estar desde pequeno se alimentando da palavra do Senhor. Na escola bíblica dominical, se você tem seu filho, traz, tem para o jovem, tem para as crianças.
Você que faz parte dos jovens que canta, imagina como Deus não está morrendo de felicidade lá no céu. A alegria instantânea de ver esse monte de criança desde pequenininha adorando Ele, glorificando o nome dEle. E esse, meus irmãos, foi uma das coisas que chamou muito minha atenção. Quando fala de falar em público, de falar com pessoas, gera muita dificuldade. Eu lembro quando da minha primeira vez de saudação, caiu lágrimas. Se for para chorar na presença de Deus, do Espírito Santo, que choro de novo. Mas tenha atitude. Se Deus a confiou em você adorar, jovens, adora. Se Deus confiou em vocês dar uma saudação, dá uma saudação. Não deixe o inimigo pôr a praquinha que vocês não conseguem. Por quê? Ele quer que você passe tempo no celular, não meditando. Ele quer que você passe tempo no videogame, não louvando. E isso foi o que muito chamou a minha atenção. Porque hoje, meus irmãos, não estou falando só como jovens, mas com a igreja inteira. Se eu chegar no irmão, numa irmã, você vai dar uma saudação. Eu? As pessoas às vezes já ficam, meu Deus do céu, nem preparei. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Vocês que estão servindo ao Senhor. E essa palavra eu lembro e guardo para mim, pro resto da minha vida. Sempre anda com uma palavra na agulha. Sempre anda com uma palavra na agulha. Se você gosta de louvar, sempre anda com louvor na agulha. Porque Deus, Ele pode te usar a qualquer momento para falar com uma alma, meus irmãos. Principalmente vocês, meu jovem. Lá na escola de vocês, quantas pessoas, quantas crianças que estão precisando falar de Deus para elas. E vocês são o caminho para estar evangelizando na escola. Para estar evangelizando na mirim. Aonde você estiver, fala de Deus. Fala, você plantou o Espírito Santo que toma as providências, mas pelo menos você semeou, você fez a sua parte. E quando você faz a sua parte de coração, você pode ter certeza que aquela semente vai dar bons frutos. Porque o Espírito Santo, Ele viu que você se importou pelaquela vida. Ele viu que você teve coragem de evangelizar aquele próximo. E hoje, meus irmãos, eu falo por mim, como jovens, eu conheço muitos amigos meus que estão nas drogas, que virou nóia, fumando crack. E eu não quero isso para os meus filhos, e também não quero para o jovem da igreja, para o filho dos irmãos. Ouve, porque Satanás, ele é muito de um jeito que ele corrompe de uma forma que eles faz nós errar. Meus irmãos, para não ficar só nessas palavras, gostaria também de ir lá em Provérbios, no capítulo 6, no primeiro versículo. Vossos filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. A palavra de Deus já está falando de novo. Para o jovem, para as crianças, ser obediente aos seus pais. Porque isso é justo. Honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que forte. Quantas pessoas, quantos jovens que queria ter o pai, queria ter a mãe do lado, mas não tem.
Às vezes o pai está no vício das drogas, até tem. Às vezes a mãe está no vício das drogas, mas vocês, jovens, vocês têm uma família abençoada. O pai de vocês estão na igreja, a mãe de vocês estão na igreja. Valoriza. Valoriza. Honra o teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa: para que tu vai bem e viva muito tempo sobre a terra. Vossos pais, não provocai a ira dos nossos filhos. Meus irmãos, meus irmãos, eu quero dizer como jovens, se vocês querem viver muito tempo na terra, diante dos seus pais, diante da sua família, honra eles. Que Deus está falando que esse é um dos primeiros mandamentos para que você venha prolongar a sua vida na terra. Eu mesmo não valorizei meu pai e minha mãe. Com 11 anos, quantos conselhos eu não tive do meu pai e da minha mãe, da minha família, mas acabou passando despercebido, porque eu estava naquele momento passageiro que era do mundo, no momento de festa, no momento de voltas, momento de distrações, momento que foi passando e eu passei por lugares que eu gostaria que todos os jovens que estão aqui não passariam. Se eu tivesse valorizado meu pai e minha mãe, eu não teria passado por um lugar que eu passei. Se eu tivesse escutado o conselho do pai e da minha mãe, eu não tinha sofrido na vida. Eu poderia estar melhor nos meus estudos. Eu poderia estar melhor no meu serviço. Não que eu não estou bem, pela honra, pela glória do Senhor. Eu estou bem, mas eu poderia estar melhor. O que eu deixei de degustar, só fui perdendo tempo. E uma coisa que eu vou falar para vocês, jovem: a única coisa que não espera nós é o tempo. Você perde tempo com futebol, você perde tempo com videogame, você perde tempo no celular, mas só que o tempo, ele não está te perdendo, o tempo está passando. O relógio, ele não para. Quando você for ver, você já está com 20 anos. Na hora que você for ver, seus filhos já estão crescendo. E se depender das situações, se você não tiver valorizado o seu pai, a sua mãe, você vai estar numa situação que eles não queriam, passando por um momento que eles não desejavam para você. E para quem quer se consertar, meus irmãos, jovens, nunca é tarde. Nunca é tarde. Tem chance. Para quem quer se consertar, tem oportunidade. E hoje, meus irmãos, vocês estão tendo mais uma oportunidade de se consertar. Vocês, jovens, vocês estão tendo mais uma chance de fazer conforme o Senhor quer. Toda vez que vocês escutar uma palavra, eu falo para os jovens e falo para a igreja inteira e falo para mim. Toda vez que nós escutar uma palavra do pastor, uma palavra das missionárias, uma palavra do presbítero, uma palavra que seja de um obreiro ou uma pessoa da igreja que está ministrando, Deus está te dando mais uma oportunidade. Grava isso. Deus está te dando mais uma oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 3 minutos. Hoje pode ser o nosso último culto. E você está tendo mais uma oportunidade de se consertar com o Senhor, de limpar o seu coração, de limpar a sua alma, de se entregar verdadeiramente a Deus.
Vocês, jovens, se encontra por algum motivo desse, como adulto, estão valorizando mais videogame do que o seu pai e sua mãe, se estão valorizando mais o celular do que a igreja, hoje é um dia de vocês se consertar. Hoje é uma oportunidade que Deus está dando para a igreja inteira se consertar. Porque nós somos seres humanos, nós erramos, mas nós podemos nos consertar. Nós podemos entrar no caminho do Senhor e seguir reto, na linha. As batalhas vão, mas ao nosso redor vai estar o anjo do Senhor, e ao nosso arredor Satanás. Nós não podemos dar brecha para ele, para que o Espírito do Senhor saia de perto, para ele encostar. Nós precisamos sempre andar na linha. Se conserte, porque quem tem a presença do Espírito Santo, Satanás, ele rodia, mas ele não encosta a mão em você, porque vocês têm o Espírito Santo do Senhor.